Então, eu sou o Diego Centeno, todo mundo me conhece por Centeno, e eu sou um dos sócios fundadores da BEMP. A BEMP é uma plataforma de gestão de estabelecimentos de saúde, beleza e bem-estar. Estamos falando basicamente de barbearias, salões de beleza, estéticas, spa, né? Ou qualquer estabelecimento que precise gerenciar agendamentos, atendimentos, pagamentos, comissões. A BEMP está no mercado desde 2016, tá? A gente começou muito nichado no público de barbearias, tá? E o nosso grande diferencial na época foi lançar o primeiro app de barbearias do mundo para agendamento. Então não existia em lugar nenhum, e a gente foi o primeiro em parceria com uma barbearia daqui de Porto Alegre, inclusive, e aí foi o começo da nossa jornada. Então o que não era um produto ainda, o que não era para ser um produto e o que não era para ser uma empresa, que era para ser só um app para uma barbearia, né, acabou escalando de uma forma que a gente não imaginava. E hoje a gente está aqui junto com o Instituto Caldeira e conseguindo trabalhar nessa parceria com a GX2, dado esse crescimento que a gente teve nesse período. E já que a gente está falando de crescimento, talvez seja legal dizer, a gente vem crescendo todos os anos, né, aproximadamente dobrando de tamanho desde 2016. Né, e a meta para esse ano é dobrar de tamanho de novo. E aí eu acho que essa parceria com a GX2 vai ser essencial para a gente conseguir alcançar esse nosso objetivo. A gente conhece a GX2 através do Instituto Caldeira, né? Então a gente, quando criou a BEMP, a gente tinha uma ideia de que a BEMP não tivesse escritório e de que a BEMP fosse 100% remota, isso lá em 2016. Veio uma pandemia, né, e a gente se viu trancafiado dentro de casa. E quando a pandemia amenizou um pouco, a gente sabe que a gente ainda está num período complicado, mas quando ela amenizou um pouco, a gente decidiu que a gente precisava de um lugar. A gente experimentou diversos lugares aqui em Porto Alegre, e aí a gente achou o Instituto Caldeira. E pô, a gente se sentiu em casa aqui, né. E aí na primeira semana do Instituto Caldeira, a primeira coisa que a gente conversou com a Community Manager foi: a gente está precisando de alguns parceiros aqui que nos ajudem a alavancar, né, o nosso time de produto, principalmente a nossa área de desenvolvimento. E elas nos indicaram alguns parceiros aqui, um foi a GX2. E aí na primeira conversa com o Luiz, a gente se olhou e falou: cara, acho que eu te conheço. E ele olhou para mim: eu acho que eu te conheço. E a gente relembrou que a gente trabalhou junto lá em 2008. Trabalhou na mesma empresa, não trabalhava junto, mas se conhecia de corredor. Tal. Então acho que esse primeiro fator humano, né, ajudou a gente a escolher a GX2. Né? E aí depois, quando a gente conheceu um pouco mais dos processos que a GX2 tem, a gente teve certeza que a GX2 era, né, a parceria que a gente estava buscando e que a gente, através do Instituto Caldeira, conseguiu encontrar. Eu vejo que o principal diferencial da GX2, que eu vejo das outras consultorias de desenvolvimento, é o senso de comunidade que a GX2 tem. Está aqui na nossa camiseta, comunidade. É o senso de comunidade que a GX2 tem e que bate muito com o senso de comunidade que a gente tem. Né? Então, além de todo o trabalho, né, que a gente tem junto com a GX2, de outsourcing, de ter pessoas dentro do nosso time, né, eu acho que isso qualquer consultoria nos entregaria. Para mim não é o diferencial. Né? Para mim o diferencial é que a gente trabalha realmente num senso mútuo de ajuda. Né? Então a gente já indicou diversos clientes para a GX2. A GX2 já nos levou a diversos lugares, a gente está aqui falando sobre esse case, mas a gente falou sobre isso com a Prefeitura de Porto Alegre, foi uma indicação da GX2. A gente está em algumas conversas com a AWS através da indicação da GX2. Né? Então eu acho que esse senso de ajuda mútuo, independente de ser cliente, porque eu acho que isso aconteceria independente de ser cliente, para mim acho que é o grande diferencial que a GX2 apresenta frente aos outros vendors que a gente vê, tanto dentro do Instituto Caldeira, quanto os players que a gente vê no mercado. Quando a gente contrata a GX2, a gente tinha um plano muito claro assim, na nossa cabeça, que era de aumentar o nosso time de desenvolvimento, né, através da alocação de pessoas. Tá? E a nossa meta era ficar por um espaço curto de tempo com essas pessoas. A gente tinha um projeto bem definido para entregar, e etc. O tempo desse projeto já passou, a gente continua, né, com essa parceria, né, e a gente continua trabalhando em conjunto. Eu acho que o processo que a GX2 tem de gestão dessa alocação, eu acho que é um diferencial para a gente. Então a gente participa ativamente do processo de desenvolvimento das pessoas que estão alocadas no nosso time. Tá? E que para nós é muito importante. A gente acredita muito nessa conexão com as pessoas. Né? Tanto que a gente tem uma pessoa do Ceará que está hoje com a gente, que nem é daqui de perto. E a condução da GX2, né, na entrada dessa pessoa para a gente, fez com que a gente considerasse essa pessoa parte do time. Assim. Apesar de toda a diferença cultural, né, diferença de clima, a gente está no extremo sul do Brasil, essa pessoa está no extremo norte do Brasil. Então eu acho que essa condução do dia a dia, esse acompanhamento que a gente tem,
né? E que essas pessoas também da GX2 que estão junto nesse produto com a gente, nesse projeto, têm, eu acho que pra gente é o grande diferencial e é onde a gente vê mais resultado, tá? Fora o resultado indireto da parceria, né, e desse senso de comunidade, né, que acaba trazendo. Acho que para mim são as duas grandes frentes que a gente vê vantagem dessa parceria e principalmente na condução disso, tanto por parte da GX2 quanto por parte da BEMP. A gente tem um plano muito claro que é dominar o mundo, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir, assim, se o nosso Pink e o cérebro da BEMP vão conseguir, mas a gente tem alguns planos bem claros, assim, a gente tem alguns planos de negócio, alguns números que a gente quer atingir, né? Então a nossa meta é dobrar clientes únicos, a gente tem 2 perfis de clientes hoje, né? Então a gente tem clientes que são grandes redes, grandes franquias, tá? Que apesar de representarem um cliente pra gente, elas têm 200 lojas, né? Mas a gente considera como um único cliente. Então a meta é esquecer um pouco, não esquecer, mas deixar de lado um pouco esse crescimento através de redes e de franquias e focar um pouco mais no nosso crescimento de clientes únicos. Tá? Então acho que esse é o primeiro grande goal que a gente tem. O segundo grande goal que a gente tem é que a gente quer entrar um pouco mais na parte de pagamentos, né? Então a gente faz toda a gestão hoje de um estabelecimento, de uma estética, por exemplo, né? E a gente não consegue ajudar a estética, né, na última milha ali, na última parte que é realmente cobrar do cliente. Tá? Então a gente quer fazer isso porque a gente quer ajudar os nossos clientes, mas a gente também acredita que a gente pode impulsionar um pouco da nossa receita, né, fazendo isso. E nada melhor do que ajudar o nosso cliente e impulsionar a receita. Então acho que esses são duas grandes metas que a gente tem de futuro. A gente quer fazer isso de uma forma que a gente não cresça muito como estrutura. Tá? A gente tem muito esse DNA tecnológico e de manter as coisas enxutas. Né? E eu acho que aí talvez é que venha um casamento duradouro com a GX2, porque a GX2 consegue nos ajudar, né, a ter mais pessoas ou crescer o nosso time num curto espaço de tempo quando a gente precisa de um projeto específico como esse. Acho que esse é o nosso grande plano para o futuro. E sem dúvida um grande plano para o futuro é permanecer junto com essa parceria que a gente tem tanto orgulho assim, e que eu acho que traz ganho para os dois lados.